Oi pessoal, tudo bem? A gente está indo agora conhecer o Parque Vila Velha, que fica em Ponta Grossa. E é um parque geológico com furnas e arenitos de mais de 300 milhões de anos. Bora conhecer? Estamos na Central de Visitantes, aqui você pode comprar seus ingressos, mas a gente recomenda que você compre ele online para evitar filas aqui. Essa parte do parque conta com banheiros, loja de souvenirs e um restaurante que abre para o almoço. O passeio do parque ele é feito através de ônibus, no estilo Hop-on-Hop-off, aquele que você sobe e desce dentro dos horários. Os horários são esses aqui, os arenitos é de 30 em 30 minutos, e o da Lagoa Dourada e Furnas tem os horários determinados. Para visitar os arenitos, os ônibus saem a cada 30 minutos, sendo o primeiro às 9h30 e o último às 15h30. Para visitar a Lagoa Dourada e as Furnas 1 e 2, os ônibus saem às 11h20, às 13h20, às 14h20 e o último às 15h20. Atenção, o ônibus não faz esse trajeto no horário do meio-dia. O primeiro trajeto que fizemos foi o dos arenitos. Os arenitos são formações de areia com mais de 300 milhões de anos, formadas com ações do vento e da chuva. Com formações bem curiosas. E aqui a gente tem os arenitos mais famosos, que é a taça, um dos símbolos de Ponta Grossa. Após a taça, é possível fazer uma outra trilha mais longa, com um percurso mais difícil e com duração de 1 hora. Agora a gente vai pegar o ônibus para ir visitar as Furnas. Vamos junto? Bom, era isso que a gente imaginava. Brilhando com chuva. Joinvilenses. Que delícia. Joinvilenses? Joinvilenses. Essa é uma furna com mais de 11 mil anos e ela foi assoreada pelo tempo, então por isso que ela tem esse formato de lagoa. Toma um banho de chuva, tararara. Tamo tudo desfocado, tararara. A gente bem que tentou, mas a chuva veio com tudo e atrapalhou os nossos planos. E aqui era onde a gente ia fazer o passeio das Furnas, mas o tempo não colaborou muito. Por conta da chuva, ficamos mais de 1 hora parados na lanchonete, próxima à entrada das Furnas. O ônibus das 11h20 retorna apenas a 1h da tarde, pois é o horário de almoço do motorista. E assim, nosso roteiro do dia foi literalmente por água abaixo. Voltamos para a central de visitantes, molhados e com frio, e fomos embora. Estamos indo embora. Debaixo de chuva. Sem conhecer as Furnas, debaixo de chuva Com frio. e com frio, é verdade. A gente tá um pouco chateado e frustrado, porque querendo ou não, a gente pagou e o ingresso não é barato. E a gente pagou pra ver isso, então é meio... É frustrante porque, tipo, a gente daí, por exemplo, ficou 1 hora parado numa lanchonete e a gente não podia fazer nada. Tinha que ficar lá, comer o que tinha lá, ou não comer o que tinha lá e passar fome. Só que faltou informação daí, assim, sabe? E aí, assim, a gente tem 100% de noção também de que a gente ter ficado essa 1 hora lá parado, a gente começou a prestar mais atenção nas falhas daqui. Tipo, coisas que a gente percebeu já logo de entrada, assim, né? Faltou uma comunicação um pouco melhor ali das pessoas que recebem você ali nessa área de visitantes, de dizer, olha, o passeio é assim, assim, assado, tem isso de estrutura, o ônibus faz essa rota, né? O ônibus sai aqui desse horário, aí ele vai para lá, fica até tal horário, passa em outro lugar, fica tanto tempo, porque, né, por exemplo, o ônibus que faz os Arenitos, ele sai de meia em meia hora. Então ele sai dali,
leva as pessoas até o primeiro ponto, e aí volta, que é um trechinho bem curto e próximo. E beleza, isso aí não tem erro. E pode ter essa explicação, inclusive, pro turista, que não tem. E aí, esse outro ônibus que vai para as Furnas, ele é bem mais longe, é um percurso de uns 20, 25 minutos até chegar lá. Só que daí ele primeiro sai daqui, leva 20 minutos para chegar num primeiro ponto, e aí nesse primeiro ponto ele fica 10 minutos ali. Beleza, é um trechinho curtinho e tal, mas só fica 10 minutos, e dali ele já parte pro ponto final, que é o ponto das Furnas. E aí lá nas Furnas, nesse horário que a gente foi, que a gente saiu daqui 11h20, ele fica até 1h da tarde lá. Parado. Tipo, ele não sai de lá, porque daí é o horário de almoço do motorista. E aí, beleza, é um bom tempo pra quem consegue passear. Mas no nosso caso... Que a gente ficou parado no restaurante. Chuva. O restaurante não tava aberto, tem uma lanchonete lá. Ninguém avisou também que tinha lanchonete lá. Poderia ter tido uma informação aqui, olha, o ônibus faz essa pausa que fica 10 minutos. Vai até um lugar que tem banheiro e tem lanchonete. E não tem. E aí a gente ficou uma hora parado lá e assim, a lanchonete abriu quando a gente chegou. Então... E tinha já um grupo de pessoas, um ônibus de excursão, assim, que estavam também passeando lá. E eles estavam lá, acho que ficaram um tempo também ali, e a lanchonete estava fechada. Então, tipo, era interessante a lanchonete já estar aberta antes, não a pessoa que vai pra lá ir no mesmo horário que os turistas estão indo, assim, né? Até mesmo pra estar preparado para receber o turista. O parque é muito legal, o parque tem muitas coisas boas. Ali é bonito a parte demais. do Arenito é muito legal de ver, de passear, é muito estrutura. Eu tenho certeza que as Furnas são maravilhosas, a gente não conseguiu ver, então a gente tá um pouquinho chateado com isso. O ponto é que faltam algumas estruturas, assim, pelo preço do ingresso que o parque cobra, podia ter alguns panfletos com mapa e curiosidades. Que não tem, a gente então, perguntou também se totalmente à vontade, então assim, se tu não lê uma placa ou outra, tu perde completamente a história. Então seria legal ter alguns folders com o mapa do parque, onde você está aqui, algo nesse sentido que possa trazer mais estrutura para a pessoa que está ali, um pouco de contextualização histórica, né? Eu sei que tem as placas falando dos arenitos, mas talvez um pouco mais de ciência, um pouco mais de cultura ali dentro do que é aquilo, aquela formação da região aqui, da fauna, da flora. Ter um documento para a gente poder trazer para levar gente isso, mesmo, eu acho que seria legal se isso pudesse ter. E mais informações de guias, assim, ao longo do parque, que eu acho que o parque tem algumas pessoas em certos pontos que auxiliam, mas, assim, elas estão mais para direcionar do que para orientar como um guia de parque. E essa parte estrutural, assim, falta realmente uma orientação, porque ela é autoguiada. Então, se ela é autoguiada, tu tem que pelo menos trazer a informação de como que é a estrutura. Uma coisa de informação... O ônibus faz esse trajeto, nesse horário ele faz assim, nesse horário ele faz assado, porque a gente fica perdido. A gente também viu um outro casal que também estava aqui, que queria almoçar, mas só que também não queria ir no outro horário do ônibus, queria pegar esse mesmo ônibus que a gente pegou, mas aí comeram qualquer coisa ali, mas tinha uma lanchonete lá que ele podia ter comido lá. Falta informação da estrutura, do que é oferecido para o turista. O turista não sabe dessas coisas, e claro, tipo, eu não quero falar mal do lugar, porque o lugar é bonito e o lugar é maravilhoso. E eu tenho certeza que se a gente tivesse conseguido fazer o passeio inteiro, isso não pesaria tanto. Mas aí, tipo, uma coisa que a gente mesmo já conversou, tipo... Mas aí é que tá o problema, porque eles dependem do tempo. Então, se acontece um tempo assim, feio, que as pessoas não conseguem fazer, que elas pagam para estar aqui e elas não conseguem fazer, elas vão reparar nas coisas ruins. Então, você precisa prestar mais atenção nas tuas falhas, para com que não seja uma experiência tão ruim para o turista. Porque eu acho que agora tá pesando um pouco mais isso. Por mais que, a gente super se divertiu ali na parte dos Arenitos. O parque é bonito, gente. É vale lindo, a pena conhecer, lindo. Talvez um dia de sol. Nada disso que a gente tá falando faça sentido. Sim. Se tiver um dia muito lindo de sol aqui e aproveitar o não, parque mas ainda de forma a parte tranquila. estrutural tem que ser dita. Tem que ser dita. Mesmo que... Mas aí que não vai pesar tanto. Não vai pesar daí tanto. As pessoas não vão reparar tanto. Sim. Porque elas vão estar aproveitando coisas que Que uma tem hora de bom. sentado embaixo de chuva, que a gente começou a reparar, tem isso, tem aquilo, tem isso. Aí realmente pesa um pouquinho mais. Essa foi nossa experiência no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa. Apesar da chuva e das frustrações, adoramos a parte do parque que conseguimos visitar. Esperamos voltar no futuro e poder curtir o parque completo, se o tempo colaborar. Conta pra gente se você já visitou o parque e como que foi a sua experiência.
Curte o vídeo, comenta aqui embaixo e segue o nosso canal para curtir com a gente a nossa trip pelo Brasil. Vem com a gente achar lugares Perdidos pelo mundo.